Casos em finanças. Caso 6, bonde em taxa pré-fixada. Parte 1. Objetivo e enunciado. Há dois objetivos principais neste caso. Apresentar um título de dívida ou um título de renda fixa na ótica do investidor e aplicar os conceitos de taxa interna de retorno e valor presente líquido, checando os seus significados e implicações. Enunciado. Em 1993, a Copena emitiu um bond de 100 milhões de dólares no mercado financeiro internacional. A capa do prospecto de emissão encontra-se aqui. Todo prospecto de emissão tem uma capa e esta capa resume todas as informações importantes financeiras daquela emissão. Este exemplo aqui nós temos aqui o montante da operação, aqui o cupom, o vencimento do título. Neste primeiro parágrafo tem os tamanhos dos títulos individuais que os investidores podem comprar. Este parágrafo também traz a informação se os títulos são na forma registrada ou ao portador. Este segundo parágrafo traz algumas características específicas. Nesse título ele traz opção de venda e opção de compra. Aqui ele traz novamente a data final, o vencimento do título, 19 de outubro de 2001, e faz uma menção aqui se ele não for resgatado antecipadamente. E aqui neste parágrafo ele traz informações dos juros que serão pagos periodicamente. Aqui o preço de emissão, aqui a data da emissão e as datas importantes financeiras, essas aqui, olha. Os pagamentos dos juros 19 de abril e 19 de outubro de cada ano. A primeira pergunta do caso está aqui. Quais são as características básicas da emissão? Primeiro, de forma mais geral, uma dívida é um instrumento de captação para a empresa, um bonde é um título de dívida. Então a empresa está montando a sua estrutura de capital. Ela tem capital de terceiros entrando aqui e ela tem capital próprio entrando aqui. Um bonde, um título de dívida, está aqui. É uma dívida que a empresa tem junto a investidores. Ela vai fazer a emissão, ela ficará devendo para investidores. Do ponto de vista do investidor, o título de dívida da empresa é um título de renda fixa, diferentemente de uma ação que é um título de renda variável. Basicamente, a renda fixa, ela tem o quê? Ela tem um fluxo determinado. Ele pode estar pré-fixado, ele pode estar pós-fixado. Esse título que nós estamos vendo aqui é um título pré-fixado. Os cupons já estão fixados, os cupons de juros já estão fixados a priori, já estão fixados na emissão. O investidor sabe exatamente, se a empresa não tiver inadimplência, o investidor sabe exatamente o que receberá a título de juros, a título de cupom de juros, diferentemente de uma ação que o fluxo é indeterminado. Voltando aqui, que é o foco deste caso, o título, como eu acabei de dizer, o título pode ser pré-fixado, ele pode ser pós-fixado, mas mesmo sendo pós-fixado, então no Brasil, nós estamos agora em abril, estamos em maio de 2021, há uma procura muito grande por títulos pós-fixados ao IPCA. Por conta de quê? Por conta de um receio em relação à inflação do Brasil, a inflação que está por vir. Então os investidores estão procurando neste momento títulos pós-fixados, por exemplo, IPCA mais 5%. Estes títulos, apesar de ser pós-fixados, cujo rendimento dependerá do IPCA, a regra está fixada, a regra está determinada. Por isso que o título de renda fixa para o investidor é um fluxo determinado, que pode estar pré-determinado ou será pós-determinado, pré-fixado, pós-fixado.
Respondendo à questão 1 especificamente, nós temos um montante de 100 milhões de dólares, a data de emissão, o vencimento 19 de outubro, os pagamentos são semestrais, então esse fluxo aqui é semestral, nós temos 16 pagamentos, o cupom é 9,5%, nós sabemos por aquele último parágrafo que o pagamento é semestral, e o preço de emissão 98,709% do quê? Do valor da emissão, do valor de face da emissão. Então nós temos aqui, considerando a base de 100, se tivesse um título de 100 dólares, o título de tamanho mínimo, naquele parágrafo vocês podem ver que o título de tamanho mínimo é um título de 1.000 dólares, mas se nós tivéssemos um título de 100 dólares, nós teríamos exatamente este fluxo aqui. 98,709, aqui o cupom de 4,75. Por que o cupom de 4,75? Nós temos um título de 100 dólares, o cupom 9,5 daria 95, metade dele sendo pago a cada semestre. Então seria um cupom semestral de 4,75 se tivéssemos um título de 100 dólares. Então está aqui o início da operação em 93, o final dela em 2001. São 16 pagamentos de cupons de juros e o final, o valor de face sendo pago lá no vencimento. Este título, se vocês voltarem na disciplina de matemática financeira, no livro lá do professor Assaf, no capítulo de sistemas de amortização, isso aqui é o exemplo típico de uma operação cujo sistema de amortização é o sistema de amortização americano, no qual o principal da operação é pago em uma única parcela no vencimento. Então nós temos aqui o que a empresa receberia e o que ela pagaria. Ela paga juros ao longo de toda a operação e ela paga o principal integral ao final. Este 100 aqui, que nós colocamos graficamente, pode representar o quê? Os 100 milhões da operação. Então aqui nós teríamos 98.709.000 e aqui nós teríamos 100 milhões. E aqui 4.750.000. Há alguns outros detalhes. Esse título ele não há IR para o investidor. Nós vimos agora há pouco que há duas formas registradas e ao portador. E nós vamos ver mais adiante que esse título traz opções. Por isso que ele é um título importante do ponto de vista didático, por conta dessas opções. O que o faz é diferente de muitos títulos que nós encontramos. Com isto, nós terminamos a parte 2, questão 1 e a sua resolução. Daqui a pouco, parte 3.